Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, 28 de julho, mais um culto de libertação, Sexta com Cristo. Hoje estaremos entregando a campanha Uma Carta para Deus, onde Deus tem trabalhado nossa vida, tem falado conosco. Mais um dia de festa, onde nós estaremos glorificando o nome do nosso Deus. Estou feliz com os irmãos que têm me acompanhado, têm me deixado suas mensagens. Hoje não foi um dia fácil para mim não, mas estou aqui para a glória de Deus. Nem todo dia como todo dia. Um dia tem luta, outro dia menos luta, outro dia mais luta. Mas aí nós vamos vencendo através de Jesus Cristo. Pelo sangue do Cordeiro nós vamos vencendo. Ele diz para não nos turbar que ele venceu, nós também venceremos. Tendo fé, nós chegaremos até onde é o propósito de Deus na nossa vida. A Santa Jerusalém de Deus. Vamos. 172 inscritos no YouTube. 1.535 no Facebook, Instagram. Visualizações 810. Com toda a correria, ainda tive tempo de olhar hoje, irmão. Ver as mensagens, vai ficar alguns sem mensagem agora. Para tarde que o culto é mais cedo, 19 horas. Então me arrumei mais cedo. Não deu nem fazer a leitura. Hoje eu vou terminar ela depois que eu chegar do culto. E assim de luta em luta, de alegria em alegria, de paz em paz, vamos vencendo. Cada dia é um dia diferente, né? Mas as bênçãos do Senhor estão sobre nós. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Que o Senhor prospere na nossa vida, tanto na espiritual como na vida secular. Cada um de nós. Jesus é o sal da terra, nós também. Ele fala que nós devemos ser o sal da terra. Se nós andarmos na obediência e nos caminhos que Ele tem nos ensinado, nós seremos sal da terra. Esse sal que existe em nós não pode degenerar, ele tem que ter tempero. A luz do Espírito que está em nós, ela não pode se apagar, ela tem que ter brilho. É o brilho que vem, ilumina nas trevas. Por isso o inimigo, o diabo é inimigo de nós, porque nós somos a luz do mundo. Nós iluminamos aqueles que andam em trevas, diz a palavra do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu não estarei fazendo a oração da caderneta, porque hoje é corrido. Então, vocês me perdoem alguma falha. Vai ficar um ou outro hoje, sem que eu envie mensagem, mas vocês estão no meu coração. Uma que eu já tenho certeza, eu li agora, irmã Ivone Machado. Mas a senhora está no meu coração, minha irmã. Todos vocês estão. A mensagem. Hoje também a mensagem foi repetida, ela foi copiada, viu, irmão? Hoje eu não tirei nada de mim, hoje eu estava vazio. Já imaginasse, um vaso vazio, eu estava assim hoje. Mas no decorrer do dia, Deus mexeu, então eu tenho certeza que hoje Ele vai mexer. Porque eu preciso estar na presença de Deus. É ela que me dá força. Eu peço, irmão, continue orando para que Deus me dê sabedoria e entendimento da palavra dele. Para eu poder passar para cada um o que Deus quer falar conosco. Espera, filho. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Traz, Daniel, põe aqui. O celular estava lá na mochila da Vitória. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela sua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nosso Deus. Obrigado pelo Senhor nosso pão. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, Pai.
nos levantar, Pai, do pó e da cinza e nos colocar no lugar de honra na presença do Senhor, Pai. Pai, eu agradeço pela minha família, eu agradeço, Pai. Perdoa, Pai, a minha neta, Pai, pelo erro que ela cometeu, Pai. Não foi maldade, talvez. O desejo de ter para um aparelho, mas é proibido pelo Pai que ela venha saber obedecer o Pai. Pai, eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, minhas transgressões. Por all pensamento e ignorância que eu pequei. Posso estar pecando contra o Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou falho, eu sou pecador. Estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai. Pai, fala conosco hoje para o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus no capítulo 20, Pai. Para a glória do teu santo nome. Amém. Seja feita a tua vontade, não a minha, Pai. Irmãos, Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. Mateus é aquele Levi que estava na recebedoria, né? Cobrando os impostos. Jesus passou e falou: siga-me, e ele seguiu. Esse é o Mateus, o Levi, o homem da recebedoria. Quando Deus tem um propósito, ele chama, a pessoa segue. Muitas vezes o coração endurece, mas chega um momento que ele sente a necessidade de ver, de sentir a presença do Senhor. Esses homens, cobradores de imposto, homens que trabalhavam para o governo, eles eram malquistas, porque não cobravam somente o que era devido. Está na palavra, irmão. O governo mandava, ele cobrava sempre um pouquinho mais para ele. Então eram considerados ladrões, mas eram colocados pelos governantes. Assim é no dia de hoje, irmão. Quantas fiscalizações aí tem? E muitas vezes as pessoas se deixam subornar no trânsito. Nós lendo o Evangelho, nós vemos que o mundo ele continua se esvaziando de Deus, se enchendo do Deus desse mundo, que é o dinheiro, esquecendo do Deus que fez o céu e a terra. Assim era Mateus, o Levi, como vocês quiserem. Assim foi muitos homens. Assim foi Judas. Só que Mateus, o homem da receberia, o Levi, ele deixou os ganhos dele, seguiu Jesus. Judas, a palavra lá no João fala que ele cuidava da bolsa, ou seja, ele cuidava do dinheiro. O que é que ele fez, meus irmãos? Ele vendeu Jesus, se apegou ao dinheiro. Muitas vezes a gente faz um erro, comete um erro, quando a gente vai se arrepender já é tarde. Não há tempo mais. Porque o diabo se apoderou da nossa força, da nossa alma. Esses são os homens que estão sobre a terra. Vamos à palavra do Senhor, irmão. O livro de Mateus diz assim, a parábola do versículo 1 ao 16, a parábola do trabalhador e as diversas horas de trabalho. A palavra diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E juntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, disse: ide vós também trabalhar na vinha, para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Assim fala que aquele dono daquela vinha, que foi salário de trabalhadores, ele foi por muitas vezes. No dia, cada um entrou e ia trabalhar na hora. Tem uns que trabalhou em uma hora só. Mas aquele homem, sendo justo e querendo fazer justiça, porque os outros loucos estavam ociosos, porque ninguém foi trabalhar. Talvez estavam na praça esperando alguém para salariar eles. Quando chegou esse dono da vinha, já era altas horas, então, mas eles foram. Talvez eles pensou, talvez eu compro, dá para me comprar um cafezinho, talvez dá para me comprar alguma coisinha para dar para meus filhos hoje.
Mas aqui está mostrando atrás desse homem a justiça de Deus. Quando foi à tarde, ele mandou que seu servo chamasse os trabalhadores e pagasse um a um, começando pelo derradeiro. E ele pagou o valor do dia, sendo que ele trabalhou menos. E assim foi consecutivo, até que chegou aquele que trabalhou todo o dia. Vamos supor, no dia de hoje, 8 horas de trabalho. Ele ganhou igual que trabalhou 1 hora. Ele trabalhou 3, ele trabalhou 5. Que trabalhou 8 horas, ganhou o mesmo valor. E eles se irritaram com o dono da vinha. Ele falou, acaso eu sou mau aos seus olhos porque eu sou bom? Porque eu quis ajudar eles que trabalham pouco, para casa de ser maldade? Ou porque eu sou bom e ser ruim aos olhos de vocês? Eu quis fazer justiça. Ele fala que assim é o reino dos céus. O reino dos céus, isso Jesus falando, por parábola. Que o reino dos céus é comparado a um trabalhador. Quantos irmãos que aceitaram Jesus já estão muito tempo na fé, mas não buscaram se encher. Talvez foram para a igreja todos os dias, louvam na igreja, pregam na igreja do testemunho, mas qual é o testemunho na tua casa, na minha casa? Se eu for franco com os irmãos, hoje e ontem na minha casa não foi um bom testemunho. Por causa de um aparelho celular que sumiu, e eu afirmei para o pessoal, ele até hoje, ontem à noite ele estava aqui em casa, se ele saiu foi hoje de manhã, porque ninguém entrou nem saiu. E muitas vezes as pessoas se revoltam com ele. Por uma palavra, diz que a gente está julgando. Não é julgar, irmão. É a vigilância, é orar. É olhar, quer dizer, não é orar, não, olhar, irmão. Então, agora, por incrível que pareça, o celular apareceu. Como eu falei, ontem, acabei de falar com minha filha que vai arrumar o celular. Aqui para mim, ó, gravar. Eu falei, o celular, ele está aqui em casa, que ontem à noite ele não saiu. Se ele saiu foi hoje. E como eu falei, aconteceu. Porque eu sabia quem é que pegava ele mais. Pegava escondido. Quando menos esperava estar na mão dela. Ela errou. Ontem eu já conversei com ela, falou, ó, foi você. Não é errado, é errado porque você está desobedecendo, seu pai não quer. Você está fazendo escondido, é errado. Mas por você, eu não vou te condenar, ninguém que vai te condenar. Só você falou aqui, ó, foi eu, tive vontade. Mas ela não deu ouvido, ela fez chorar demais. Aí eu senti que estava machucando ela, porque ela estava com o coração fechado, querendo devolver, mas estava com vergonha. Eu quitei, vim para dentro, e deixei, falei, olha, se for para devolver, devolve. Agora, vem trazer. Irmãos, a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, mas a gente tem que olhar também o que a gente faz. Esse homem, esse trabalhador da vinha, esse patrão, ele olhou, cada um, ele foi da primeira hora, o povo estava ali, falou, vou pegar esse. Pôs para trabalhar. Os outros estavam ali ociosos, por que eles não estão ociosos? Porque ninguém nos assalariou, então vá. Trabalhar na vinha, eu vou pagar. E foi, até que pagou, trabalhou 1 hora só. Por que vocês não estão aí? Porque ninguém me chamou. Então vai, eu te pago o que é justo. E assim foi, irmão. Deus é assim. Ele nos vai dar, nós vamos ter um galardão. A palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Ou é capítulo 10, versículo 5, eu não sei porque eu não guardo bem esse versículo, mas é isso que está falando. Se você quiser examinar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ou vice-versa, né? Capítulo 10, versículo 5. Então lá fala que todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo.
e para ser julgado. Os que para o bem, para o bem, para o mal, para o mal. Cada um vai ter seu galardão. E esses aqui receberam seu galardão através daquele patrão. Mas no reino do céu vai ser assim também. Aqueles que vieram primeiro, eles vão ter sua recompensa, ou seja, seu galardão. Os últimos a se converter, os últimos a se entregar a Jesus, eu creio que vai ter muitos, na última hora, quando ele vê que está chegando o tempo, o mês está afinando, está apertando, eles vão entregar-se a Jesus. A palavra do Senhor fala que muitos derradeiros serão os primeiros, e muitos primeiros serão derradeiros. Então, muitos, irmão. Quantas pessoas aí que têm muitos anos de evangelho, ainda não sabe pregar, não prega, como eu mesmo não sei pregar, mas eu busco o Senhor. Quantos não sabem orar, quando não tem uma palavra de consolo? O galardão vai dar por isso, irmão. Pela ajuda que você dá ao necessitado, pela palavra de consolo que você dá ao órfão, à viúva, ao aleijado. Esse vai ser o nosso galardão. E muitos, até que ainda não conhecem Jesus, que ainda não se entregaram, fizeram o voto de se entregar a Jesus, muitos vão ter o galardão, porque talvez hoje eles estão no mundo, mas eles têm palavra para as pessoas necessitadas. Eles ajudam o necessitado. E Deus está contando isso, sabendo que um dia ele vai se entregar a Jesus. Um dia ele vai vir para a seara do Senhor. E ele já está tendo o seu galardão. Mas é necessário, irmão, que se entregue a Jesus. Obedeça os mandamentos. Ame o próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo. Faça a obra de Deus com amor. E nós teremos galardão. Nós teremos vitória. Muitas vezes você pensa, nós estamos fazendo uma campanha. Eu já contemplei isso numa outra igreja que congreguei, uma carta para Deus. Uma senhora, ela começou a campanha no 6º dia. No 7º dia, ela contou a bênção que ela pediu e que ela tinha recebido. Por que os fizeram primeiro? Começaram a campanha deles comigo, por quê? Não receberam. Porque ainda não era a hora dele. Talvez não pediu com o coração. Talvez ele pediu para uma coisa que não era conveniente. Não sei o que eles pediram, que essas cartas, elas são feitas, escritas, seladas, coladas, ninguém abre. É entre nós e Deus. Como a minha carta está aqui, hoje eu vou entregar. Mas ela é bem colada, ninguém sabe. E assim todas as igrejas que fazem essas campanhas, elas são assim. É pela fé. O pastor, o dirigente, o obreiro, ele não tem interesse. Se ele tiver, ele não vai ter como abrir sua carta. Ele está cometendo um pecado. É um erro. Porque ele está confiando sua carta que você fez para o Senhor. É como uma carta selada. Você põe no correio. O homem do correio não pode abrir. Senão ele está transgredindo o trabalho dele. Assim essa carta para Deus. E eu conheci uma senhora, isso foi em 1900, eu não lembro mais a data certa, mas não foi 2000. Não, foi sim. 2004, 2003, por aí. Ainda tinha sofrido acidente. E ela entrou na campanha no 6º dia, no 7º dia. Já contou a bênção que ela tinha recebido. Contou a petição dela e foi recebida. E muitos são assim. Mas muitos que começaram no primeiro dia, eles ainda não receberam, talvez até hoje não receberam. Deus conhece a intenção do coração. Deus sabe o teu pedido. A palavra do Senhor fala aqui no versículo 16, no capítulo 20. Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, quantas pessoas aí que estão hoje sem... Eu conheci uma senhora,
um casal de irmãos, na época, são 2, 3 anos atrás, ele estava com 98 anos, parece que ela 102, se eu não me engano é isso. Eles vinham de Brasília para ajudar o filho aqui na Aparecida de Goiânia. Vinha de ônibus. Aceitaram Jesus há muito tempo, né? Com essa idade. E muitos que aceitaram Jesus hoje, ou seja, semana passada, e já subiram. Talvez você aceitou Jesus muitas vezes e pergunta por que essa luta? Por que não chegou a sua hora ainda? Por que fulano já partiu? Eu já vi pessoas perguntando isso. Porque ele não, quando meu pai faleceu, eu perguntei por que meu pai não eu, Deus. Eu não era convertido. Mas eu fiz essa pergunta, Senhor. Porque o Senhor levou ele, não levou eu? Eu não era convertido. Assim somos nós. Nós somos assim. E assim é o reino de Deus. Os primeiros serão os derradeiros. Muitos, está falando, não é tudo não. Muitos primeiros serão os derradeiros. E muitos derradeiros serão os primeiros. Que nós venhamos tomar essa palavra, esse ensinamento do Senhor. Que muitas vezes você fez seu pedido há muitos anos. Ainda não respondeu. Eu tenho pedido aí, foi feito há muitos anos. Ainda não chegou a bênção, mas vai chegar. E tem bênçãos que eu pedi há pouco tempo e já chegou. Muitos primeiros serão derradeiros, muitos derradeiros primeiros. Nunca se esqueça disso. Irmão, Senhor, por que tanto tempo eu te sirvo e essa luta eu não recebi dom ainda? E fulano começou ontem, se desviou e voltou e já tem os dons. E certamente Deus vai ter por isso. Muitos primeiros são derradeiros são os primeiros. E Deus fala, eu dou a quem eu quero e como quem eu quero. Ou seja, eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia. Deus fala. Lá no Velho Testamento, meu irmão. Então não vamos esquecer que a hora é de Deus, o tempo é de Deus. Não se preocupe se você ser o derradeiro, se ser o primeiro. Não se preocupe com isso. Deus está no controle de tudo. Deus vai nos avançando de tempo em tempo, de hora em hora, de minuto em minuto. Nós estamos avançando. E Deus está conosco. Não se preocupe, só trabalhe pela fé, sabendo que um dia você vai reinar com Cristo. Um dia Ele vai servir a tua ceia. Está no Evangelho. Quando Ele divide ali, está dividindo ali a Páscoa. Na Páscoa, dividindo o Cordeiro Pascal com os seus apóstolos. Ele fala, quanto eu quis participar dessa ceia com vocês, até aquele grande dia quando eu vou participar novamente lá no reino. É promessa, irmão, nós temos promessa. E muitos serão os primeiros, muitos serão os derradeiros. Não se preocupe com o seu lugar, se é o primeiro, se é o derradeiro. Jesus fala, quando é uma ceia, não vai pôr os maiores na frente e os menores para o derradeiro. Nem você que é grande vai se sentar na frente para ser honrado. Tome seu lugar e deixe que o dono da casa, ele te põe no lugar que ele deseja, no lugar que convém. O dono da casa, o Senhor, naquele grande dia, ele vai te honrar a tua fé. Naquele grande dia, talvez aqui hoje você é perseguido, ninguém te vê, mas naquele grande dia ele vai pôr no lugar de destaque. Não se preocupe. Tenha fé e creia nas promessas de Deus. O reino de Deus não é diferente do mundo. Ele é santo. Mas o que você planta aqui, você semeia. E no reino de Deus também o que você planta, você semeia. Não se preocupe quantos anos você trabalha para o Senhor. E talvez quem trabalha muito menos, muito tempo antes, depois de você, ele já recebeu a bênção dele, você não recebeu. Não se preocupe, a tua vai vir. A nossa bênção está chegando. Quantos anos? Eu oro pedindo uma bênção para o Senhor.
E uma coisa eu me alegro, se ela não se realizar aqui na terra, vai se realizar lá no céu. E eu me alegro por isso. É porque não chegou o meu tempo, é porque eu não estou preparado. Mas Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha família. São 18 anos de promessa, vai para 19. Eu não sei se foi de Deus ou profetizar de si mesmo. Não estou aqui para jogar profeta. Deus, você vai andar e Deus tem pressa. Nunca questionei Deus por quê? Quanto tempo, Senhor? Porque eu sei que é no tempo e na hora dele. Porque eu não estou preparado. As nossas lutas são nossas procuras. As consequências da nossa luta são a nossa escolha. Que Deus abençoe. Que mais o Espírito Santo venha falar no nosso coração. Amanhã nós estaremos lendo o mesmo Evangelho a partir do versículo 17. Vamos orar, meus irmãos? Que o tempo está curto, eu tenho que ser mais cedo. E para mim, ficar mais tempo na igreja não é brincadeira. É fadiga. Mas vamos lá. Pai, obrigado por cada um dos teus filhos, Pai. Eu agradeço, Senhor, Pai, pela vida da irmã Maria Socorro, da irmã Janacira Lemos, da irmã Giselene Dias. Eu agradeço, Pai, pela irmã Maria José, pela Ana Maria, Pai, eu agradeço pela Maria de Fátima, Pai, e pelos filhos dela, pelo lar dela. Eu agradeço, Pai, pela irmã Janacira Lemos, agradeço pela irmã Maria Socorro. Pai, todos nós temos necessidade, agradeço pela vida de Liliane Nunes, Pai. Todos nós temos necessidade, estão todos diante de teus olhos, Pai. Nós apresentamos agora a nossa necessidade, Pai. Pedimos ao Senhor para que venha socorro de nós, Pai. Abra as portas do céu, Pai, derrama as bênçãos, Pai. As portas abertas, a cura, o milagre, a saúde, Pai, para teus filhos, para tuas filhas. Que as comportas do céu venham abrir e ser julgada a causa do teu filho Ronaldo, Pai, que está na mão do advogado, o Senhor advogado dele, Pai. Eu peço, Senhor, Pai, pelo tio, Pai, da Mamônia Raque, Pai. Ele está, Pai, cometido uma enfermidade maligna, Pai. O Senhor é o dono da saúde, o Senhor é o dono da vida, Pai. Consola os corações desses familiares, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos mandar mensagem para mim, que eu gosto. Irmã tem mandado os vídeos, eu gosto muito daqueles vídeos. Continue enviando, vocês me alegram meu coração. Quando eu penso que estou só, querendo me desanimar, pensando ali nas palavras do Senhor, dá um toque no celular, eu corro para ele. Eita, me alegro. É minha irmã, meu irmão, é o Roberto Pentanes, é o Serafim. Eu me alegro muito. A irmã Maria Socorro, todo dia, primeira mensagem sempre é dela, de voz, né? Como me alegra vocês. Um abraço bem apertado, um bom final de semana, fique na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Abraço, irmão Jorge.